Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre algo que eu considero um segredo, uma, uma maneira da gente obter resposta de Deus. E essa maneira é o clamor. Olha, clame a Deus e a resposta vem. Clamor é mais forte do que pedir. Clamar envolve mais energia do que pedir. Existem inúmeras situações na Bíblia onde pessoas clamaram e foram atendidas e Deus respondeu. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e veja o que a palavra de Deus fala sobre clamar. A você que anseia a resposta, veja o vídeo até o fim e o Espírito Santo vai falar no seu coração. Eu creio nisso. Olha, eu também vou pedir para você, assinar o canal, curtir a página do Facebook, divulgar. Quem sabe alguém pode precisar dessa palavra nesse momento. Então, essa reflexão de hoje será sobre o clamor. Olha, eu acredito que não deve existir nenhuma pessoa que não esteja pedindo água a Deus, que não esteja esperando uma resposta. O mundo está cheio de desafios. Olha, eu sei, seja você crente ou não crente, homem ou mulher, jovem ou idoso, provavelmente você está aguardando uma resposta de Deus para as suas perguntas. Então eu quero compartilhar com você o que eu descobri nestes anos de buscar respostas a Deus. Eu descobri que essa forma que é mais forte do que eu pedir, que é o clamar, é uma forma que a gente se derrama, se derrete diante de Deus. E como eu já disse, essa forma é o clamar, é pedir com todas as forças do seu ser. E assim, há dificuldades para a gente fazer isso. Por quê? Porque o ser humano gosta de controlar, o ser humano gosta de estar por cima, gosta de não admitir o seu problema. Então, muitas vezes, a gente não clama a Deus porque a gente acha que com nossa força nós vamos conseguir. A gente tenta na nossa força, no nosso braço. Mas eu quero te dizer, eu também já tentei muitas vezes a buscar, assim, na minha própria força. Olha, eu tenho 65 anos, estou indo por 66 agora em novembro, e eu já tentei muitas vezes. Então eu quero compartilhar esse segredo com você, que o clamor é uma resposta de Deus. Assim, quando você suplicar, pedir insistentemente, rogar, implorar, bradar, você vai alcançar, porque o coração de Deus está sensível para o nosso coração. Quando a gente se rende diante dele, ele ouve. Olha, eu peguei uma definição de clamar, segundo a Bíblia, no próprio Google, e diz assim: clamar é uma súplica, um pedido, no intuito de rogar alguma coisa a alguém, é implorar com instância em tom elevado de voz. Então, às vezes, você não vai conseguir falar manso. Você vai ter situações que você vai gritar, porque o desespero, a dor é tão grande. E por que eu decidi compartilhar o que eu chamo de segredo da resposta de Deus com você? É porque se a gente entender um pouco mais o significado de clamar, isso pode nos ajudar a obter resposta em nossas súplicas. Muitas vezes a gente não está fazendo do jeito certo. Então, a gente precisa, eu assim, nesse sentimento, porque foi bom para mim, eu quero compartilhar com você, que eu quero, assim, como que a gente fala? Eu quero cooperar com você, eu me interesso, pela sua vida, eu me interesso por pessoas
conseguirem mais respostas de Deus. Eu tenho dedicado, né, a minha vida a, né, a compartilhar o que eu chamo de segredos, né? Aquilo que eu venho buscando muitas vezes em cima de erros, né? Então, eu tenho interesse, tenho uma palavra de Jesus que fala que, que o amor, né, é o amor demonstrado um para com os outros que vai fazer com que as pessoas percebam que Deus existe. Então, assim, sem demagogia, eu queria declarar o meu amor para vocês que me ouvem, porque a minha intenção, assim, às vezes é encurtar o caminho, é evitar sofrimentos, porque, né, eu demorei tanto para aprender certas coisas e eu gostaria que para você fosse mais rápido. E você vai me perguntar, mas e eu com isso? Por que eu preciso saber disso? Né? E eu vou continuar dizendo, porque ao compreendermos o clamor, que ele é mais forte do que pedir, que ele gasta mais energia do que pedir, a gente vai estar construindo um caminho de resposta. Né? Existem inúmeros casos de pessoas que clamaram e foram atendidas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se ele atendeu, né, os casos que estão relatados na Bíblia, ele vai te atender, ele vai me atender e ele tem me atendido nesse tempo que se chama hoje. Então, eu já quero partir para exemplos, né, de pessoas que falaram, eu clamei, usou assim na primeira pessoa, no pessoal, não é assim, eles clamaram, não, aconteceu comigo, eu clamei. Né? Então, esse clamor envolve quase um desespero, uma súplica ardente. Né? E eu vou trazer aqui o que está lá relatado no segundo capítulo do livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 4. E que situação é essa? Davi foi ungido rei. Antes, enquanto Saul ainda era rei. E quando Saul soube que Davi tinha sido ungido, que Davi era o escolhido de Deus, ele perseguiu com todas as forças a Davi. E Davi teve oportunidades de matar Saul e não matou, porque ele o respeitava, porque ele falava, ele é ungido de Deus, ai de mim se tocar no ungido de Deus. Mas essa luta, essa perseguição durou 13 anos. Foi um longo período, cheio de desafios, e ele saiu vitorioso. Desafios a gente, né, pode dizer que não há vitória sem luta, né? Então vejamos o que diz o 2 Samuel 22, 4. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou dos meus inimigos. Então, esse salmo é específico para essa situação. Foram 13 anos ele fugindo, aí ele livrava a vida de Saul, Saul se arrependia, mas daí a pouco Saul estava perseguindo ele de novo. Também no verso 7, desculpa, tá assim, em minha aflição clamei ao Senhor, sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, esse mesmo texto que está aqui no 2 Samuel 22, 7, também aparece no Salmo 18, 6. Em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, né, esse tempo, 13 anos que Davi ficou fugindo de Saul, houveram situações, né, de morte, e ele clamou e Deus ouviu e o livrou, e ele se tornou rei, e foi rei por 40 anos. Então, Deus ouviu o clamor dele. Então, aí esse é um clamor geral, né, de 13 anos até ele se tornar rei. Mas mesmo durante esse tempo de reinado, houveram situações difíceis também.
O filho dele, Absalão, quis matar ele, destroná-lo, né? Se revoltou contra ele. Então, se eu fosse contar aqui, eu ia encher de casos, né? Nos quais Davi clamou a Deus, mas eu vou separar 3. Aquele genérico, né? Que foram os 13 anos de luta, e agora específico. Por quê? Porque cada um de vocês vai encontrar uma situação. Seja lá qual for a situação que você estiver, o Senhor tem uma resposta para você. Então, Davi estava sendo perseguido. Agora eu separei uma situação que ele estava precisando de saúde. Está lá no Salmo 32. Senhor meu, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Então, clamor é esse pedido ardente, essa súplica com ardor, com clamor, né, onde você se derrama diante de Deus. Não como que eu poderia dizer assim, não é muito uma oração da sua mente, do seu entendimento, não, é todo o seu ser, é sua alma, seu espírito, seu corpo, todo se movendo, clamando a Deus, suplicando a Deus pela resposta. E Davi recebeu a resposta por saúde. A outra situação, ele estava angustiado. É uma situação tão comum hoje em dia, né, gente? Então, olha só, no Salmo 34:6. Clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Então, se você está angustiado, clame ao Senhor. Clame que ele vai te livrar das suas angústias. Olha, um outro salmo também, em outra situação que Davi estava angustiado, está lá no Salmo 118, versos 5 e 6, que diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor. O Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Quantas vezes a gente está se sentindo preso, acuado, sem saída? Então, clame ao Senhor, suplique a Ele com toda a força do seu ser e Ele vai trazer resposta. Aqui nós vimos, quando Davi clamou por socorro, a saúde dele foi restaurada. Ele estava desesperado, o Senhor o livrou das angústias. Ele estava angustiado, o Senhor respondeu dando-lhe liberdade. E aí, no verso, eu falei o 118, 5, 6, diz assim: o Senhor está comigo, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Então há momentos que você não quer nem sair de casa. Eu já tive situações que eu estava no quarto. O temor, o medo era tanto que eu não conseguia ir para o banheiro. Eu já vivi situações de um medo, assim, para além. Mas quando a gente clama a Deus, não temerei o que me possa fazer o homem. Por quê? Porque eu vou confiar no meu Deus, porque o meu Deus é um Deus que me responde. O Deus é o Deus que me ama, que deu seu Filho para que eu tenha vida e vida em abundância. Então este é o meu Deus, pode confiar que Ele vai te responder. E mais uma situação aqui, Davi estava sem coragem e sem força. É quando aquela situação já te exauriu. Você já fala assim, eu vou desistir, eu não vou dar conta mais. Mas não faça isso, porque Deus tem força e poder para te dar. Olha só, está lá escrito no Salmo 138, 3. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Então, estando você desanimado, estando você sem força, clame ao Senhor que Ele vai te dar força e coragem. Isso eu posso, assim, eu tenho convicção, porque, olha, eu recebi o Senhor em 1984. 39 anos que eu caminho com Ele. E Ele sempre trouxe uma resposta. Ainda que às vezes eu não sabia fazer direito, né? Então, talvez agora eu compartilhando com você que o segredo é clamar, muitas vezes a minha resposta demorou, porque eu não sabia fazer direito. Mas agora, né? Eu tenho convicção que se você clamar, Ele vai ouvir, sabe? Então,
essas situações de Davi, né? Ele pedindo saúde, ele estava angustiado, ele estava desesperado, ele estava sem força, sem coragem. Mas aí você vai falar, ah, não, mas Davi é rei. Você está pegando só gente aí importante. Para Deus, todos nós somos importantes. Ainda que houvesse um só na terra, ele teria morrido por nós, por cada um, por esse um. Então, eu separei duas situações aqui, uma de Jeremias. Jeremias foi um profeta por 40 anos. Ele foi chamado para anunciar arrependimento, porque Israel estava assim, né, se esquecendo de Deus. E por 40 anos ele anunciou que, né, que Jerusalém seria conquistada. E aí, no momento que havia, né, que Nabucodonosor realmente cercou Jerusalém, todo mundo ficou com raiva de Jeremias, falou, ah, você está falando isso, você está minando as forças dos nossos soldados. Então ele foi perseguido assim violentamente em vários momentos durante esses 40 anos do seu ministério. Mas olha o que ele diz em Lamentações 3:57. Sim, tu vieste quando clamei e dissestes, não tenha medo. Há situações que essa simples palavra nos traz alento, nos, né, tira a gente do medo, né? Então, sim, tu vieste quando clamei e disseste, não tenha medo. Então, o Senhor está te dizendo agora, não tenha medo, não tenha medo, o Senhor é contigo. Eis que nunca jamais te abandonarei. Esse é o nosso Deus, Ele está do teu lado para sempre, Ele nunca vai te abandonar. E uma outra situação é a situação de Jonas, né? Eu acho que todo mundo conhece a história de Jonas. Deus chamou ele para ir para Nínive e ele falou, ah, eu vou nada lá. Não, esse povo lá é muito ruim, esse povo esse povo vive no pecado. Jonas, assim, ele queria ser mais realista que o rei, como a gente costuma dizer, né? Deus mandou ele ir lá e falou, ah, vai que esse povo arrepende? Ah, não, nem vou. Então ele fugiu de Deus. E aí ele foi para um navio, né? Aí tem toda a história. E ele foi lançado no mar e uma grande baleia o engoliu. Então ele estava ali lutando pela vida dele. Então ele estava no ventre da baleia e ele clamava pela vida dele. Lá em Jonas 2:2 diz assim, né? Ele disse, em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. E aí, em meu desespero, é uma outra versão, né? Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Então, se você está, né, como Jonas, clamando pela vida, né? O Senhor ouve o seu clamor e ele vai te responder, ele vai trazer o sopro de vida sobre você. E em nome de Jesus eu oro, né, para que você receba o sopro do Espírito Santo, o sopro de vida e vida em abundância, e lance fora estes pensamentos no nome santo de Jesus. Então nós vimos né, as situações de Davi, a situação de Jeremias, a situação de Jonas. E agora eu separei uma que é do rei Asa. Então, ele vai fazer uma oração que cabe todo mundo nela. Vale para todos nós. Olha só, está lá em 2 Crônicas 14:11. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então, olha só, quem de nós não se sente fraco contra os poderosos? Quem de nós não se sente aflito diante de uma batalha, diante de uma guerra? E aqui o rei Asa, ele fala, Asa clamou a Deus.
Então ele falou: ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Então essa palavra é para você que está se sentindo fraco. É para você que está achando que está aí numa luta que você não vai conseguir porque está contra os poderosos. Mas olha só, o rei Asa clamou. Isso está no verso 11, mas olha no verso 12 o que aconteceu. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Então eu declaro agora que todo inimigo, que todo esse poderoso que você está sentindo que está contra você, que você está sentindo fraco, ele vai ser derrotado, porque é o Senhor, é do Senhor que vem a vitória, é dele, que vem a resposta. Então Asa clamou e ele foi livre, e foram os etíopes derrotados diante dele. Então a gente já viu aqui várias situações onde o clamor trouxe resposta. Então a gente viu como é importante clamarmos a Deus. Ao suplicarmos a Deus, nós já estamos admitindo nossa fragilidade, a nossa impotência em lidar com o problema que está diante de nós. Eu tenho convicção que o clamor é a resposta para a maioria daqueles problemas que a gente ora, pede e a gente não vai vendo a resposta. Porque é no desespero, é na dor, é na súplica que nosso coração se derrete diante de Deus. E nós abrimos mão de controlar. Gente, vocês já repararam que parece que controlar é tudo que a gente quer. Em muitas situações, a gente, quando vê, está querendo controlar e nem percebe. Mas quando o controle está na sua mão, saiba você que você não vai conseguir. E somente quando você se render, você entregar ao Senhor, você realmente se derreter, reconhecer sua fragilidade, suplicar, bradar, pedir socorro, Mas saiba que o nosso Deus, ele faz mais do que a gente pede ou imagina. Olha só, está lá em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, ainda que você possa não estar vendo a solução, mas saiba, tenha certeza, convicção absoluta que ele faz mais do que você está pedindo ou pensando. E ainda mais no clamor, que é para além do pedido. O clamor envolve aquela súplica, aquele desespero, aquele pedido ardente que vem com todas as nossas forças, Então vamos aprender a clamar a Deus, suplicar a Deus, a derreter o nosso coração diante de Deus. Eu gostaria que você repetisse após mim. Eu vou pegar o Salmo 18:6 e o Salmo 138:3, que diz assim, repita comigo: em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. Do seu santuário, ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos e ele vai te responder. O Salmo 138:3, continuamos a dizer: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem para qualquer situação enfrentar. O nosso Deus é tremendo. Como já falei, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glória ao nosso Deus, que ouve o nosso clamor e responde. Então eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, eu oro para que cada um venha receber Jesus como amigo. Oro para que você reconheça que o Senhor ama cada um e que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, meu Deus, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, o meu coração, o coração de cada um que me ouve, pelo poder do Espírito Santo.
e a paz de Deus vai inundar o seu ser. Eu oro para que eu, você, cada um de nós, consigamos reconhecer nossa limitação, que consigamos clamar, suplicar a Deus na confiança que Ele atenderá. Deus abençoe cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Então, no nome santo de Jesus, tome para você esse segredo. Clame a Deus com toda a força do seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu sentimento, com todo o seu ser, sua emoção, sua vontade, sua mente. E o Senhor vai te responder. Deus te abençoe. Tenha mesmo uma excelente semana, no nome santo de Jesus. E muito obrigada, você que chegou até aqui, que teve paciência de me ouvir. Deus te abençoe e a toda a sua família. Amém.